Sofia nunca acreditou na ideia de que o amor devia seguir um caminho linear, uma progressão bem definida. Desde a juventude que sempre rejeitou ideias preconcebidas sobre como deveria ser uma relação, sobre como deveria um casal funcionar. Mas aos 28 anos, depois de ter vivido vários casos amorosos, várias relações apaixonadas e um casamento tumultuoso, vê-se numa encruzilhada. A realidade era simples, quase brutal. Nunca encontrou alguém que a conseguisse acalmar por completo. Teve 5 homens na sua vida, todos únicos, cada um oferecendo-lhe algo que os outros não conseguiam, mas nenhum deles conseguia satisfazer os seus desejos mais profundos. Não só sexualmente, mas emocional e psicologicamente. Ali estava Mark, o seu ex-namorado, aquele que ela amou com maior fervor durante os seus anos de universidade. Partilharam noites apaixonadas, mas as suas conversas rapidamente se evaporaram em silêncio. Mark sempre teve uma abordagem puramente física do amor, faltando-lhe as palavras ou o interesse para lhe alimentar a mente. Depois de anos de uma relação superficial, ela abandonou-o, mas ele continuava ali, nos cantos da sua vida, como um velho hábito que ela não conseguia apagar. Depois, houve o Adam, um colega de trabalho. Inteligente, carismático e atencioso, Adam tinha a capacidade de compreender as necessidades dela, mas ainda estava distante. A sua vida sexual era excelente, mas havia uma distância emocional que não permitia uma ligação real. Ela teve a impressão de que ele estava ali fisicamente, mas não totalmente. Contentou-se com um jogo de sedução, sem nunca ir mais longe, com medo de perder a independência. Depois havia Simon, um velho amigo de infância, aquele que, segundo Sofia, sempre foi o mais sincero com ela. Mas essa sinceridade teve um preço. Simon era dedicado, mas também emocionalmente instável, e as suas tentativas de lhe dar o que pensava ser amor deixavam-na muitas vezes distante. Ele parecia ver nela algo que ela não estava preparada para lhe dar. Um compromisso total que ela não estava preparada para dar. Sofia conheceu também Julian, um homem que conheceu durante uma viagem ao estrangeiro. A sua ligação tinha sido quase mágica, uma atração irresistível, mas com o tempo ela percebeu que Julian, embora fosse um amante talentoso, tinha uma visão muito diferente do amor. Era impulsivo, por vezes egoísta, e tinha dificuldade em conectar-se profundamente. Tudo ficou à superfície, nunca chegando à alma. Por fim, estava o seu mais novo companheiro, Nicolas, um homem que conheceu por acaso numa festa com amigos. Charmoso, engraçado e aparentemente perfeitamente atento às suas necessidades, Nicolas parecia a pessoa que poderia finalmente preencher o vazio que ela sentia. Mas apesar das promessas, apesar dos esforços, faltava sempre qualquer coisa. Cada encontro com ele terminava da mesma forma. Uma satisfação temporária, mas uma insatisfação persistente, uma sensação de vazio que sempre a perseguiu depois. Ela perguntou-se porquê. Porque é que, apesar dos esforços, nenhum destes relacionamentos conseguiu satisfazê-la plenamente? Porque é que, com 5 homens diferentes, nunca encontrou aquela comunhão perfeita, aquela que parecia ser o objetivo final de todas as histórias de amor, de todas as relações sexuais? A verdade é que Sofia procurava outra coisa. Não foi falta de desejo, nem falta de atração pelos parceiros. Tinha uma vida sexual ativa, ora excitante, ora doce, mas nada do que tivesse experimentado poderia preencher esse vazio dentro de si. Nenhum dos 5 homens conseguiu penetrar na intimidade que ela procurava. Uma fusão de alma, corpo e pensamentos. Ela sabia que a chave para esta insatisfação não estava nos próprios homens, mas na forma como ela percebia as suas próprias necessidades, as suas próprias expectativas. Talvez ela não percebesse o que realmente queria. Talvez ainda não tivesse conhecido o homem que a pudesse compreender naquele nível profundo. Os dias passaram, e Sofia deu por si a pensar todas as noites nos homens da sua vida. Cada encontro deixava uma sensação de vazio, uma frustração doce, mas persistente. Sentia como se aqueles homens fossem peças de um puzzle que não conseguia montar, como se algo indefinível escapasse a cada encontro. O sexo, embora intenso e por vezes estático, nunca era completo. Os seus pensamentos foram invadidos por uma pergunta que não parava de girar na sua cabeça. Porquê? No entanto, a resposta parecia óbvia. Ela sabia-o no fundo. Não era uma questão de desempenho ou de desejo não realizado. Foi muito mais profundo, muito mais íntimo. Procurava algo que os homens não lhe podiam oferecer. Uma ligação que fosse para além do físico, uma partilha de pensamentos e emoções que fosse para além da superfície das coisas. Mas onde encontrar essa alma gêmea? Esse parceiro capaz de a compreender, de alcançar onde ela estava escondida. Uma noite, depois de passar o dia a rever os últimos momentos que passou com Nicolas, fez uma pausa. Acomodou-se no seu apartamento,
iluminado pela luz suave dos seus candeeiros, e deixou-se levar por um estado de reflexão profunda. Um livro que ela tinha lido anos antes estava em cima da mesa de centro. Era um ensaio sobre a psicologia das relações humanas. Abriu-o lentamente e deparou-se com uma passagem que a fez estremecer. A intimidade sexual não é simplesmente uma troca de prazer físico, mas um ato de confiança mútua, onde duas almas se unem numa compreensão íntima uma da outra. Mas não pode haver verdadeira união sem uma aceitação completa de si mesmo. Ela leu estas palavras vezes sem conta, como uma espécie de revelação. Esta passagem ressoou nela como um eco. Talvez ela tivesse procurado preencher esse vazio dentro de si através de relações físicas, mas nunca tivesse dedicado tempo para compreender os seus próprios desejos e necessidades emocionais. Talvez ela se estivesse a perder nesta busca de satisfação, sem nunca se colocar a questão essencial: o que quero realmente? Nunca teve tempo para se ouvir a si própria, para se compreender completamente. Procurava sempre a validação dos outros, pela sua capacidade de preencher um vazio que era antes de mais o seu. No dia seguinte, ela tomou uma decisão radical. Ela iria terminar a sua relação com os 5 homens. Não permanentemente, mas o tempo suficiente para que se voltasse a concentrar em si própria, para compreender por que razão, apesar de todos os seus esforços, não conseguia sentir-se satisfeita. Sofia estava pronta para enfrentar os seus demónios, para confrontar as verdades que ignorou durante tanto tempo. Ela sabia que esta introspecção não seria fácil, mas não tinha outra hipótese. Ela não podia continuar a fugir indefinidamente. Ela começou com o Mark. O seu último encontro foi amargo. Conheceram-se no apartamento dela como nos velhos tempos, mas algo tinha mudado. Mark, como sempre, foi direto, focado no momento presente, no prazer imediato. Sofia sentiu um vazio dentro de si, como uma desconexão, e apesar dos beijos, das carícias, sentiu-se mais sozinha do que nunca. Ela sabia que era a altura de virar a página. Mark, precisamos de falar, disse-lhe ela uma noite, quando se conheceram num café. Os seus olhos eram sinceros, mas a sua voz mantinha-se calma e determinada. Mark franziu o sobrolho. O que se passa, Sofia? Não és tu, sou eu. Ela respirou, procurando palavras. Percebo que procuro algo que não encontro aqui. Não quero continuar neste relacionamento infundado. Olhou-a sem expressão, como se não tivesse previsto aquela decisão. Mas, damo-nos bem, certo? Não se sente bem quando estamos juntos? A Sofia abanou a cabeça. Não é sobre o que me dás, Mark. É sobre o que não me posso dar. Eu preciso de estar sozinho por um tempo. Mark suspirou, mas não protestou. Foi sempre ele quem fugiu dos confrontos, para evitar discussões profundas. Então, ele simplesmente assentiu e saiu. Sofia sentiu-se ao mesmo tempo aliviada e devastada. No dia seguinte, ela enviou uma mensagem a Adam. Ele era inteligente, brilhante, mas distante, e ela sabia que não era apenas o sexo que os separava, era a incapacidade de se compreenderem verdadeiramente. O seu último encontro foi agradável, mas superficial. O que ela procurava, o que esperava dele, não se podia limitar à simples físico-química. Adam, está na hora de acabar com isto. Ambos temos as nossas expectativas, mas não são compatíveis. Acho que é melhor terminar esta relação. Ela fechou os olhos depois de enviar a mensagem. Não foi uma decisão fácil, mas ela sabia que tinha de dar um passo atrás. Ela já não queria ser uma peça no puzzle das expectativas de outras pessoas. Queria ser aquela que finalmente percebesse o que queria da vida. Sofia parou um momento para pensar em tudo o que tinha escrito nas suas mensagens. Tinha terminado 2 relações importantes no espaço de poucos dias, mas no fundo sabia que aquilo era apenas o início. Ainda tinha Simon e Julian, mas mesmo antes de lhes enviar uma mensagem, sabia no fundo que não podia continuar assim. Os olhares curiosos dos amigos e colegas já não a alcançavam. O que sentia, o que precisava, era muito mais profundo do que a simples questão do que um homem lhe poderia oferecer. Ela precisava de se compreender, de compreender porque é que tinha tentado de tudo, mas nunca tinha sentido essa plenitude. Por que razão as suas relações sempre foram marcadas pela ausência de satisfação, mesmo quando ela pensava ter encontrado a pessoa ideal. O seu telefone vibrou na mesa de centro, interrompendo os seus pensamentos. Foi o Simão. Sofia, sinto que há algo que não me estás a contar. Sempre disse que te compreendo, mas talvez nunca te tenha ouvido verdadeiramente. Eu preciso de compreender. Ela respirou fundo e finalmente respondeu. Simão, não é uma questão do que fazes ou do que não fizeste. Não é você, sou eu. Acho que preciso de estar sozinho para perceber o que realmente quero. Ela esperou alguns minutos até receber uma resposta. Foi curto e preciso.
Está bem. Mas saiba que sempre me teve ao seu lado. Os seus olhos encheram-se de lágrimas que ela não esperava. Simon foi provavelmente um dos mais sinceros, e a sua partida, mesmo temporária, perturbou-a mais do que poderia ter imaginado. Mas desta vez, ela sabia que era necessário. Ela precisava dessa solidão para se reconstruir, sem ser influenciada pela visão que os outros tinham dela ou pelas expectativas dos outros. Queria estar sozinha para compreender o que a levava sempre a procurar noutro lugar o que lhe faltava por dentro. Levantou-se, deixando o telefone em cima da mesa, e saiu para a rua. O ar fresco da noite atingiu-a em cheio no rosto. Ela foi para o parque perto de sua casa, onde costumava pensar. Havia algo de reconfortante no silêncio, algo que lhe permitiu encontrar alguma forma de paz interior. Enquanto caminhava pelo caminho de paralelepípedos, os seus pensamentos giravam. Cada relação que já teve, cada homem que fez parte da sua vida, tinha a sua importância, mas nenhum deles foi capaz de preencher esse vazio. Porquê? Porque é que ainda se sentia insatisfeita, mesmo depois de estar rodeada de tanta atenção e desejo? Ela sabia que não tinha sido uma parceira perfeita. Ela tinha os seus defeitos, as suas inseguranças, as suas expectativas por vezes irrealistas. Mas por que é que tudo parecia tão inatingível, como se a chave da felicidade estivesse sempre fora do seu alcance? Foi por causa da sua visão distorcida do amor, das suas expectativas demasiado elevadas, ou foi algo mais profundo? Talvez ela quisesse mais do que os homens lhe podiam oferecer. Talvez a satisfação não tenha vindo de outra pessoa, mas sim dela própria. Foi aí que ela viu o Julian. Estava ali, sentado num banco do parque, com as mãos entrelaçadas. Viu-a e levantou-se, sorrindo. Mas o sorriso dele gelou quando viu a expressão no rosto dela. Ele não teve de fazer nenhuma pergunta. Julian sabia que havia algo de errado. Aproximou-se dela, o seu olhar preocupado. Sofia, pareces diferente. Ela olhou para ele durante muito tempo, procurando palavras. Após um longo momento de silêncio, ela disse finalmente: Julian, estou cansada. Farto de perseguir algo que não consigo encontrar. Julian encolheu os ombros, mas não pareceu compreender verdadeiramente. Era um daqueles homens cuja visão do amor era superficial, que pensava que as coisas se resolviam com ações, com gestos. Mas também não conseguiu preencher o vazio dela. Não consegues resolver tudo sozinha, Sofia. Sabes, às vezes só precisas de deixar ir, disse, colocando a mão no ombro dela. Mas Sofia abanou a cabeça. Não é isso. Acho que preciso primeiro de me compreender antes de me poder entregar a outra pessoa. Julian ficou em silêncio por um momento e depois assentiu. Se é isso que queres, Sofia, não te posso segurar. Mas fica a saber que estou aqui. Sorriu fracamente e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se um pouco mais leve. Longe das expectativas de Julian, longe das ideias preconcebidas sobre o que deveria ser, Sofia percebeu finalmente algo importante. Não tinha de procurar essa satisfação nos outros. A chave estava dentro dela própria. Um tempo de descoberta interior. As semanas seguintes foram um período de profunda introspeção para Sofia. Reservou tempo para si, distanciando-se não só dos homens da sua vida, mas também de tudo o que a pudesse lembrar das suas inseguranças e frustrações. Começou a ler mais sobre psicologia dos relacionamentos, mas também sobre desenvolvimento pessoal. Procurou compreender por que a razão tinha colocado tanta pressão nas suas relações amorosas, porque a razão esperava do outro o que só ela poderia realizar. Esta viagem em direção a si mesma não foi fácil. Os momentos de dúvida eram frequentes. Mas aos poucos, Sofia descobriu-se. Ela aprendeu a apreciar a sua própria companhia, a compreender os seus desejos mais profundos, a reconhecer que o amor não tinha necessariamente de ser partilhado para ser gratificante. O amor teve de começar com a autoaceitação. As semanas que se seguiram foram uma verdadeira revolução interior para Sofia. Afastou-se dos ex-companheiros, mas também das distrações do dia a dia. Decidiu passar algum tempo sozinha, para se dedicar ao seu próprio crescimento. Todas as manhãs, acordava com uma nova determinação, uma vontade de finalmente se compreender a si própria. Inscreveu-se em aulas de meditação, participou em seminários sobre bem-estar emocional e até começou a escrever num diário, um espaço íntimo onde podia expressar os seus pensamentos mais profundos. Os seus dias foram repletos de descobertas, grandes e pequenas. Nas primeiras semanas, sentiu-se perdida nesta nova rotina, por vezes aterrorizada pela solidão da qual fugira durante tanto tempo. Mas aos poucos essa solidão tornou-se sua aliada. Aprendeu a amar-se incondicionalmente, a aceitar as suas imperfeições, os seus medos, as suas dúvidas.
A introspecção nem sempre era confortável, mas ela sabia que era a única forma de se libertar do peso das expectativas que se impunha. Ela começou a compreender algo fundamental. A falta de satisfação que sentia não era resultado da inadequação dos outros, mas da sua incapacidade de se satisfazer. Procurou preencher um vazio com relações, homens, abraços fugazes, pensando que era isso que lhe faltava. Mas tudo isso apenas aumentou a distância que sentia de si própria. Procurou sempre definir-se através do olhar dos outros, através do que se esperava dela. Um dia, enquanto caminhava por um mercado local, um homem aproximou-se dela. Tinha cerca de 30 anos, olhos penetrantes e um sorriso caloroso. Parecia diferente dos outros, mas não foi a sua beleza que atraiu Sofia, foi a sua calma, a sua evidente serenidade. O seu nome era Thomas, um terapeuta de desenvolvimento pessoal. Discutiram longamente a natureza das relações humanas, a necessidade de compreender quem somos antes de pudermos amar os outros. Falou da importância da independência emocional, da autossuficiência no amor. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu-se completamente ouvida, não julgada, mas simplesmente compreendida. Thomas convidou-a para participar num dos seus seminários, uma experiência de grupo onde os participantes explorariam os seus desejos e expectativas, mas também os seus medos e inseguranças. A Sofia aceitou. Foi uma experiência profundamente transformadora. No seminário conheceu homens e mulheres de todas as esferas da vida, mas o que mais a tocou foi a descoberta de que cada um de nós carrega feridas emocionais que moldam a forma como amamos. Sofia percebeu que aquilo que pensava ser falta de satisfação física ou emocional era, na verdade, uma busca mais profunda pela cura interior. Cada relação, cada experiência, era uma oportunidade para explorar os seus próprios limites e aprender a superá-los. À medida que Sofia continuava a sua viagem, começou a libertar-se da pressão de ter de ser satisfeita por outra pessoa. Aprendeu a saborear os seus momentos de solidão, a apreciar a beleza dos seus próprios pensamentos e sensações. Ela percebeu que, pela primeira vez, já não dependia do olhar dos outros. Já não procurava um homem que a completasse, mas que partilhasse uma experiência. A ideia de voltar a ser um homem para preencher um vazio parecia agora distante e quase irreal. Estava pronta para voltar a amar, mas desta vez, sem as cadeias da expectativa ou da dependência. Ela sabia agora que para amar outra pessoa, precisava primeiro de se amar completamente, sem concessões. O amor não deve ser uma busca para preencher um vazio, mas uma celebração da partilha entre dois seres inteiros. Passados vários meses, um dia, Mark contactou-a. A sua mensagem foi curta, mas cheia de nostalgia. Sofia, pensei muito no que me contaste. Acho que nos devíamos ver. Sempre te respeitei e gostava de perceber o que aconteceu entre nós. Sofia hesitou. Mark sempre teve um lugar especial na sua vida, e a ideia de reencontrar aquele que foi o seu namorado de infância trouxe-lhe recordações agridoces. Mas desta vez, ela já não era a mesma pessoa. Ela tinha evoluído. Ela demorou algum tempo a pensar antes de responder. Eu também te respeitei, Mark. Mas acho que o que passamos está no passado. Tirei tempo para mim e voltei a encontrar-me. Não é que não gosto de ti, é só que não sou a pessoa que costumava ser. Mark não respondeu de imediato. Podia não ter compreendido completamente o que Sofia acabara de dizer, mas ela sabia que tinha de ser honesta consigo mesma. Seguiu em frente, não porque deixou de o amar, mas porque finalmente compreendeu que não precisava de um homem para se sentir completa. Alguns dias depois, Adam enviou-lhe uma mensagem semelhante. Sofia, parece que nos estamos a perder um pouco. Queria dizer-te que tenho pensado muito em ti ultimamente. Poderíamos encontrar-nos só para conversar? Ela respondeu na mesma moeda. Já não tinha arrependimentos, nem dependência. Adam, acho que ambos evoluímos em direções diferentes. Gostei muito de ti, mas acho que está na altura de deixar o passado para trás. Sofia sentiu uma onda de liberdade apoderar-se dela. Ela já não precisava da aprovação deles. Ela já não estava presa a uma espiral de expectativas não realizadas. A busca em que se encontrava era muito mais profunda, e os homens que se cruzavam no seu caminho já não eram os atores principais da sua história. Aprendeu, lenta mas seguramente, a aceitar esta versão de si mesma. Forte, completa, capaz de amar sem ter de se preencher. Talvez a verdadeira satisfação fosse esta no fundo. Poder sustentar-se pelas próprias pernas, mas estar disposta a partilhar uma vida com alguém, não para preencher um vazio, mas para enriquecer uma existência já plena. Com o passar do tempo, a Sofia conheceu novas pessoas, teve novas experiências. Ela desenvolveu relações, mas eram diferentes, mais equilibradas. Ela já não procurava preencher um vazio.
Ela estava contente por ser ela própria, por estar presente, por ser verdadeira. E foi aí que, paradoxalmente, os homens começaram a aparecer, já não como fontes de validação, mas como parceiros iguais. Mas ela sabia agora que não devia procurá-los para satisfação pessoal. Vieram porque eram completos, tal como ela. Por fim, Sofia percebeu que a satisfação não residia nas expectativas que depositava nos outros, mas na forma como aprendera a aceitar-se e a amar-se. Ao aperceber-se disso, sentiu-se mais livre, mais serena. E talvez, naquele momento, ela estivesse pronta para um relacionamento, mas um relacionamento onde o amor já não fosse uma busca insaciável, mas uma partilha natural entre duas almas livres.